Fala, prof, tudo em paz? Hoje eu vou te mostrar como uma simples maneira de formatar o texto no Word pode fazer ganhar bastante tempo. Então, fica aí que depois da vinheta a gente se fala. Bom, profs, esse é um trabalho que eu fiz na minha época de faculdade, do ano de 1994, né? Eu tomei o cuidado de retirar o nome da professora e dos meus colegas, né? Não que tenha alguma coisa errada no trabalho, mas é uma questão simplesmente de ética, né? Então, eu retirei toda a formatação do trabalho, inclusive na região da capa, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Se a gente colocar aqui o cursor e eu for dando uma setinha para baixo aqui, vocês vão ver que ele está com espaçamento de linhas. Eu fui batendo, dando enter, 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 enter aqui, ó, até colocar os espaços que eu queria, né? Isso aqui não é uma formatação, né? Isso aqui é um recurso bem simples, né? De jogar um texto abaixo do outro, né? Simplesmente dando enter. E aqui desse lado a gente tem essas duas outras páginas que envolvem o texto. É um trabalhinho bem simples, uma coisinha bem básica que foi pedido para a gente fazer lá sobre o conceito do que era um colloid, né? E aí, então, esse trabalhinho aqui, ele está todo sem formatação. A única coisa que tem de formatação aqui é que o meu texto está justificado. Ou seja, se você olhar aqui na lateral, você vai ver que não tem hífen, não tem nenhuma irregularidade. Ela está bem alinhadinha ali à esquerda, né? Então, só para a gente poder trabalhar e vocês enxergarem melhor o texto, eu vou aumentar um pouquinho aqui, vamos ficar com apenas uma página aqui, tá? Pronto, vou deixar aqui na página do texto, a capa não nos interessa nesse momento. Então, o que acontece normalmente? Quando a gente está digitando um texto, nós temos a infeliz ideia de ir formatando o texto conforme a gente escreve. Então, imagina assim, eu fui lá, coloquei colloids. Colloids vai ser o meu título. Então, eu já marco colloids e já venho aqui e falo assim, eu vou formatar isso aqui com essa fonte, vou colocar tamanho 16, vou deixar negrito, itálico e sublinhado. A gente adora inventar moda, né? Tá? E aí, então, a gente coloca lá o título. E aí você vai digitar o seu texto. Aí você digita o primeiro parágrafo, o que você faz? Eu vou formatar esse parágrafo aqui. Aí você vai lá, marca o texto, vai formatar o parágrafo. Então, primeira linha 1,25, vou deixar lá com 6 pontos depois do parágrafo e vou escolher espaçamento de 1,5 linha. Ok. Bom, feito isso, você vem aqui, confirma, está lá o seu parágrafo pronto. No que se trata de parágrafo, esse até que não é um problema tão grande quando você tem textos relativamente curtos, assim. Porque daí o que vai acontecer? Você vai clicar aqui, no momento que você clicar, reparem que esse cursor que aparece aqui, ele já tem até um espaço para baixo aqui, porque já está deixando 1,5 linha. Então o parágrafo que vem na sequência vai ficar exatamente igual ao outro. Isso não é um problema, tá? Mas aí o que acontece? Eu vou remover aqui o meu espaço, né? Vou retornar aqui a minha digitação, e aí você tem o outro parágrafo embaixo, né? Vamos deixar esse parágrafo assim por enquanto, eu já vou mostrar para vocês o que a gente faz, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem um segundo título, né? E aí você vai falar assim, imagina que você escreveu um texto mais longo, tal, né? Fica mais distante, e aí você não lembra as formatações que você fez lá em cima. Mas o que normalmente você faz? Você vem aqui, clica lá em colloids, aí você olha, a fonte é tal, tamanho tal, negrito, itálico, sublinhado. Tá. E aí você percebe o seguinte, nossa, esqueci de colocar um espaço entre o título e o parágrafo. Então vou entrar aqui, vou colocar 12 pontos. Beleza. Então você tem mais uma coisa para lembrar. Você tem que lembrar a fonte, o tamanho da fonte, que você põe negrito, itálico, sublinhado, e que você tem espaçamento 12 depois do parágrafo. Aí você vem aqui, rola toda a página, imagina que você rola uma, 2 páginas para baixo, aí você marca e você começa. A fonte é essa, tamanho 16, negrito, deixa eu ver, acho que eu pus itálico, pus sublinhado, acho que eu pus. Aí você volta toda a página, não, pus sublinhado também, sublinhado. E aí você vem aqui no parágrafo, a hora que você clica aqui, você pensa assim, eu coloquei 6 ou coloquei 12? Puxa, não lembro, peraí, vou lá ver.
Aí você vem aqui, clica aqui de novo, vai lá em parágrafo, lá é 12, tá. Você cancela, né, porque não precisa. E aí volta aqui de novo, parágrafo, 12. Ok. Isso aqui é um subtítulo, porque eu tenho as dimensões aqui em cima e eu tenho meus subtítulos aqui, os tipos de dimensões de partículas, né? E aí eu vou então formatar meu subtítulo. E aí, como a gente é bem organizado, a gente não gosta de ficar inventando moda, né? Aí você vem aqui e vai escolher uma fonte diferente, uma outra fonte ainda. Vamos pegar uma fonte bem bonitinha aqui para fazer essas coisas. Deixa eu achar ela aqui. Isso aqui? Não. Já sei, cookie. É isso mesmo, você ouviu, cookie. Tem nome de bolacha, a fonte. Né? Tipo de biscoito, na verdade. Aí vamos colocar o cookie aqui. O cookie é bom porque nas maiúsculas tem uma letra meio estranha, às vezes marca bem. Então vamos lá. Então vamos aumentar aqui, aqui lá era 16. Vamos colocar esse aqui com tamanho 14. Né? E esse aqui eu só vou colocar ele em negrito. Beleza. Aí aqui, ó, o que vai acontecer agora? Você vai ter que formatar esse outro parágrafo. E aí, quando chegar nesse outro parágrafo, aquilo que você fez para o título, você vai fazer parágrafo também. E você vai lembrar, a hora que você entrar aqui, ó, você vai lembrar assim. Ah, eu fiz certeza que aqui é a primeira linha, porque eu só cliquei e não mudei. Aí você fica pensando, espaçamento era 6 ou era 12? E aí você fica na dúvida. Porque você usou os dois espaçamentos, você usou 6 para uma coisa, 12 para outra. Aí você não lembra, você acaba colocando aqui e aqui, fala, não, isso aqui é 1,5. E aí você olha para cá e você volta lá e você compara, não, é isso aqui mesmo, né? Será? Aí você volta, olha lá de novo no parágrafo, clica no parágrafo, vai lá na formatação, não, é 6 mesmo, está certo. E aí você vai continuar. Então, às vezes você perde muito tempo, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então vamos fazer de um jeito mais fácil. Vamos limpar tudo isso aqui de novo. Tá? Vamos tirar essas formatações todas aqui do parágrafo, então vamos voltar com nenhum, deixar aqui em 0, espaçamento de linha simples, e aqui a gente vai escolher uma letra só, vamos pegar Times, colocar tamanho 12, e nós vamos tirar negrito, vamos tirar itálico, vamos tirar sublinhado. Ok. Então como a gente faz isso de uma maneira rápida e bem simples assim? Então vamos lá, vamos formatar primeiro o nosso título. Então, coloide, eu vou escolher essa letrinha bonitinha aqui, vou colocar tamanho 16, negrito, itálico, sublinhado, e vou escolher espaçamento entre parágrafos de 12 pontos. Simples, beleza. E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, tá vendo esse pincelzinho aqui do lado, ó? Escrito pincel de formatação? O que ele faz? A gente vai clicar nesse pincel de formatação, vai vir bem na reta aqui, ó, do segundo título que a gente tem, tá? Ele fez uma setinha, percebe? Clica do lado aqui, ó. Legal, né? Já está pronto. Trouxe tudo para você, inclusive o espaçamento aqui embaixo, ó, de 12 pontos. Ah, mas se eu quiser formatar um outro título? Tá, então nós temos um outro título aqui, ó. Colóides na vida cotidiana, tem aqui tensão de vapor e ainda tem a bibliografia. Então, como é que nós vamos formatar? Porque esses daqui são dimensões de partículas, né? Tá? Então, você vai ter aqui falando de dimensões de partículas e tal, então a gente não vai ficar se preocupando muito com relação à formatação desse título aqui. Esses aqui todos são subtítulos, tá? Então, vamos formatar os títulos agora. Então, o que eu faço aqui? Bom, aqui eu tenho uma outra forma de usar o pincel de formatação. Eu posso pegar, do jeito que ela está marcada aqui, ó, eu venho com o botão direito aqui em cima, mouse aqui em cima, botão direito. Ele vai aparecer aqui, ó, pincel de formatação. Clico aqui, rolo a minha tela. Vou fazer a mesma coisa, ó, colóides na vida cotidiana. Olha lá. Se eu não tirar do lugar o mouse, repara que ele continua aqui por um tempo, ó. Aí eu venho aqui de novo, pincel. Como tem duas linhas, olha só, se eu clicar numa só, ele pega o que está na primeira linha, tá? Então, quando tem duas linhas, o que é o ideal fazer?
Vamos lá de novo, vou copiar aqui a formatação para ficar mais fácil. Então, quando tem duas linhas, você posiciona o mouse, clica, segura e marca as duas linhas. Se ele pegar a linha de baixo só, às vezes o Word faz isso, você viu que no meu aqui apareceu marcado só na linha de baixo, mas ele está marcando de cima também, tá? Ele faz para toda a linha, ó, nas duas linhas, tá? E aí, botão direito, pincel de formatação, também vou formatar aqui, bibliografia. Beleza. E os subtítulos, né? Vamos lá então. Eu usei aquela letra cookie, mas vamos pegar uma letra que talvez fique até melhor para vocês verem aqui, que ela fica mais... Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui. Então, vamos pegar essa letra e com um tamanho 14, e eu só vou deixar em negrito, tá? Quanto eu quero daqui para baixo? Aqui eu vou colocar 6 pontos. Na verdade, só para a gente brincar mais um pouquinho, eu vou colocar isso aqui, ó, centralizado. Subtítulo nunca é centralizado, né, nos trabalhos, né? Mas vamos pôr aqui só para a gente ter uma ideia. Então, eu já acrescentei mais uma coisa aqui, que é... Acrescentei uma de dizer, né? Porque o outro também tem o tipo de parágrafo, né? Mas eu coloquei aqui que eu quero centralizado. Então, o que eu vou fazer? Eu posso usar o botão direito e clicar aqui no pincel, ou posso clicar aqui em cima, é a mesma coisa, está marcado, ó. Aí eu vou chegar aqui em sóis, que é o próximo. Coloco do lado, ó, sóis, pincel, emulsões, pincel, géis. Pronto. Meus títulos estão todos formatados, tá? E quanto aos parágrafos, o que a gente faz? Nós vamos usar o mesmo tipo de recurso. Então a gente marca o parágrafo. Nesse caso, a gente pode marcar o parágrafo de acordo com a seção que a gente está, o capítulo, né? Ou de um título até o outro, né? Ou você pode usar uma outra ferramenta que é segurar a tecla Ctrl. Então você marcou aqueles dois parágrafos, segura a tecla Ctrl, posiciona o mouse no parágrafo de baixo, clica, segura e arrasta. Vem pro parágrafo de baixo, ó. Vou deixar a tela assim para poder ver um pouco mais de parágrafos, tá? Olha lá. Eu estou marcando usando a tecla Ctrl, tá? Soltei o mouse. Essa aqui é a mão do mouse. Soltei a tecla Ctrl, tá? E agora eu só tenho que fazer isso aqui, ó. Parágrafo. Primeira linha. 6 pontos depois. Uma linha e meia. Ok. Rápido, né? E agora a gente pode fazer uma outra coisa ainda, né? Você pode marcar isso aqui. Marcando aqui, você aperta a tecla Ctrl mais R. Olha lá. Ah, mas ele copiou tudo. Na verdade, o que é o Ctrl mais R? O Ctrl mais R é um atalho de repetição no Word. Então, toda vez que eu faço uma formatação, ele repete a minha última ação, tá? Beleza. Então, vamos voltar lá no parágrafo de novo, né? Vamos fazer aqui agora, ó. Marquei antes ali, na verdade, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos marcar aqui e vamos usar a ferramenta pincel para vocês verem que é exatamente a mesma coisa. Então, marquei lá, venho nesse parágrafo, marco o parágrafo até o final, beleza. Posso fazer só clicando no início do parágrafo? Então, vamos lá. Aqui eu usei um Ctrl Z para desfazer, tá? É um atalho bem interessante também para a gente usar aí. Então, vamos lá. Marquei o pincel. Isso aqui é um parágrafo único. Se eu clicar aqui no meio, sem problema nenhum, tá? Aí se eu clicar no começo, vamos lá de novo. Pincel. Se eu estiver nessa posição aqui, ó, ele faz todo ele. Se eu estiver com a setinha e clicar aqui no começo, olha lá. Às vezes não dá certo. Ah, por que às vezes não dá certo? É uma boa pergunta. Eu já tentei descobrir o motivo, mas até hoje não cheguei a entender por que nos parágrafos não dá certo, tá? Então, quando você vai fazer isso em parágrafo, você tem que usar no meio do parágrafo, qualquer lugar do parágrafo, tá? E aí você marca, né? Pincel de formatação e
Ah, mas eu preciso ir lá em cima. Não, você pode ver a mesma coisa que a gente fez lá nos demais. Vou desabilitar o pincel aqui, ó, tá desmarcado agora. Você pode vir aqui, botão direito, pincel de formatação e pronto, tá? E aí eu deixei o último para o final aqui na bibliografia, a última parte, bem no finalzinho aqui do texto, né, a última parte do texto, porque aqui tem um negócio bem curioso. Em 94, quando a gente fazia um trabalho, a gente tinha que seguir a BNT. A BNT ela tinha umas regras muito malucas assim. Uma delas é que a segunda linha da bibliografia tinha que começar embaixo da terceira linha do nome do autor. Ah, terceira linha não, terceira letra do nome do autor. Rapaz do céu, era um sofrimento para fazer isso. A gente não sabia como fazer, a gente ia lá e tentava fazer, não acertava. Então, que recurso a gente tinha, né? Se bem que aqui, olha, eu tenho espaço suficiente aqui para trazer essa palavra química inteirinha aqui em cima. Quer ver só? Vou tirar os espaços, ó. Olha lá. Ó. Ainda sobra espaço, tá vendo? Então não precisava ter usado a palavra química lá embaixo, tá? Mas por que a palavra química foi lá para baixo? Lembra que eu falei que a bibliografia da BNT é à esquerda? Então, para poder colocar à esquerda, eu precisei fazer isso, né? Porque eu fiquei contando espaços aqui, ó, e aí eu não tinha muita experiência, olha lá, né? Eu fui contando espaços aqui e tal, que eu queria, eu tinha que deixar aqui lá, mas... E aí eu fui fazendo umas coisas meio loucas e eu fiz aquela doideira e ficou aquele negócio estranho. E depois você vê que você poderia ter feito diferente, né? Eu poderia ter vindo só aqui, ó, né? Já que é a esquerda, né? E ter jogado só isso aqui para baixo, né? E aí é só clicar aqui no parágrafo aqui em cima, ó, que eu teria ele à esquerda. E aí quando chega aqui embaixo, o que eu fiz para chegar na terceira letra, né? Eu fui ampliando isso aqui na base de espaços naquela época, né? Então, o que eu precisei fazer? Vamos voltar do jeitinho que eu tinha deixado antes para vocês verem a doideira que foi que eu fiz lá. Então, olha só. Ele estava desse jeito. O que tem aqui, ó? Espaços e mais espaços em branco, olha só. Tá? Então, para eu chegar aqui, eu fiz isso aqui, ó. Ela estava aqui, eu fui dando espaço, até que ela pulou para a linha de baixo. Quando ela pulou para a linha de baixo, eu continuei dando espaço, né? Tá? Eu continuei dando espaço. Só que para fazer isso, você percebeu que se eu só der espaço não vai, eu preciso dar um Enter, como se fosse uma outra linha. Então elas acabam ficando como linhas independentes. Não era uma doideira isso aqui, era uma coisa maluca assim, não tinha nem ideia do que era formatar um texto, né? Depois eu fui descobrir que eu poderia fazer isso assim, ó. Então olha só, vamos voltar aqui, né? Vamos deixar ele à esquerda. E olha como é que é possível colocar esse 3 aqui da terceira edição embaixo da terceira letra, tá? Formatando parágrafos, presta atenção. Aqui eu não vou formatar a primeira linha, porque a primeira linha realmente fica lá no início, né? Ela não tem parágrafo. Eu vou fazer um deslocamento. Tá. Quando você não sabe quanto deslocamento você vai dar, deixa o padrão e dá um OK. Aí você vai olhar aqui, ó, ele vem embaixo da quinta linha. Está muito longe, então tem que diminuir o deslocamento. Isso aqui é empírico mesmo, tá? Você vai testando assim, ó. Você olha para cá e vai lá na base do teste. Ah, vou deixar com 1, vamos ver quanto voltou. Ah, na quarta, opa, eu voltei 25, foi para a quarta, então se eu voltar mais 25 aqui, provavelmente ele para embaixo da terceira. Então tem que deixar em 0,75. Aí você tem que digitar o 5, né? Porque ele não vai 0,75 direto. Ah lá. Ainda falta um pouquinho, né? Porque a terceira letra, na verdade, ela começa aqui. Então, vamos tirar o 5, né? Para a gente testar. É assim mesmo, tá? Não tem outro jeito de fazer isso, não. Quer dizer, não tem outro jeito, vírgula, né? Depois que você fez a primeira, o que acontece? Se você colocar outra bibliografia embaixo, você vai chegar aqui, vai usar a ferramenta pincel, vai pegar as outras bibliografias e pronto. Né? Se eu clicar aqui, o parágrafo de baixo lá vai ficar igual. Ok. Mas e hoje, como é que eu faço isso? Hoje eu não uso mais esse tipo de formatação, né? Até porque, se a gente for olhar aqui, tem algumas coisas que faltam em relação à BNT. Como isso aqui é um capítulo de livro, né? Então eu tenho que ter o capítulo do livro, ele tem que entrar de uma certa maneira, conforme a BNT pede. Mas sobre softwares de gerenciamento de referência, a gente conversa numa outra oportunidade.
Espero que as dicas de hoje tenham sido bastante úteis, que vocês aproveitem bastante, que isso realmente facilite muito o seu trabalho, ok? Então, até a próxima!